O primeiro passo na direção do totalitarismo é fazer as pessoas se acostumarem com a linguagem do totalitarismo. Ou seja, você desumaniza as pessoas e humaniza as coisas e os conceitos que passam a ter valor de verdade absoluta. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, eu estava pesquisando, sobre ditador albanês Enver Hoxha e o seu atrito com um dos seus mais importantes auxiliares, o general e ex-primeiro-ministro Mehmet Shehu, no início dos anos 1980. Então, este homem que foi fundamental para as conquistas militares do regime comunista albanês. Ele chegou nos anos 1980 um pouco desgastado com o ditador Enver Hoxha. Este sim, um criminoso psicopata, um dos piores ditadores da história. O Mehmet Shehu achava que Enver Hoxha estava errando muito em isolar a Albânia e começou a procurar contatos no exterior porque ele estava vendo que do jeito que a coisa estava indo, o regime iria à breca mais cedo ou mais tarde, como de fato o foi mais adiante. Só que Enver Hoxha entendeu esse movimento do Mehmet Shehu como uma traição, orquestrou uma acusação absolutamente fajuta contra Shehu e conseguiu que ele fosse morto, só que em condições ou em circunstâncias misteriosas que permitiu ele apresentar essa execução como se tivesse sido um suicídio e imediatamente, por conta inclusive do pretenso suposto suicídio, o corpo de Mehmet Shehu foi sepultado num terreno baldio em Tirana. E mais tarde, referindo-se a Mehmet Shehu, Enver Hoxha se gabava dizendo: foi enterrado como um cachorro. E aí, enquanto eu estou fazendo essas pesquisas, me vem a notícia de que o presidente Lula, num assomo de sinceridade, faz uma referência a um grupo meio desarvorado que resolveu atacar, ofender verbalmente e até chegando até às vias de fato a comitiva do senhor Alexandre de Moraes, juiz do Supremo Tribunal Federal, e agora esse grupo está sob investigação, especialmente um casal. E o Lula se referiu a esse casal como sendo animais selvagens. Acho que eu penso assim, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: pelo menos o Enver Hoxha tratou o Mehmet Shehu como um cachorro que é um animal doméstico, né? O Lula já vai mais além, né? Diz que aqueles dos quais ele não gosta são animais selvagens, ou que praticam coisas que ele não gosta, ou com os amigos dele. E foi mais além. Ele disse que essa gente precisa ser extirpada. Esse termo remete novamente, a Enver Hoxha e a extirpação de Mehmet Shehu e 6 mil albaneses ao longo do regime do Enver Hoxha, do comunismo, que, se colocado em termos proporcionais com a população brasileira hoje, seria o mesmo que um ditador que mandasse matar 90 mil pessoas, o que tornaria um dos maiores criminosos da história. Pois bem, então o que a gente viu posteriormente a isso foi muita gente querendo nas redes sociais, na mídia, tentar esvaziar um pouco a gravidade do que é isso, dessa declaração, tentando esvaziar o prenúncio grave do que essas palavras representam, Porque não é só, você não pode tomar só esse episódio isoladamente, você tem que ver dentro de um contexto. E qual é o contexto que se apresenta nesse atual regime ou nesse atual governo do presidente Lula,
Nós tivemos, por exemplo, que durante a campanha o Lula fez questão, num palco de auditório, uma de suas apresentações para o seu eleitorado, elogiar publicamente o famoso maninho do PT. Ora, esse cidadão, maninho do PT, foi o homem que, durante uma discussão, empurrou o seu oponente na direção de um caminhão que vinha vindo com o claro intuito de matá-lo, e matá-lo de uma forma bem, bem horrorosa, atropelado por um caminhão. Por sorte, o homem não morreu, né? Mas este homem que executou essa tentativa de assassinato publicamente diante das câmeras de televisão foi elogiado publicamente pelo Lula. O homem chegou nesse ponto, mas como era do lado do Lula, ele era quase um herói, mas como os outros que ofenderam o ministro são do lado oposto, então são como animais selvagens que precisam ser extirpados. O Lula também, ele, por exemplo, ele não se refere pelo nome ao seu adversário político. Ele tem que. Isso para mim é uma descompostura, é uma falta de compostura, é uma falta de até de senso, ou de noção, como dizem os jovens hoje. O Bolsonaro, para ele, é chamado de coiso, de titica. Veja só como ele desconstrói o humano no adversário. Ele transforma o adversário numa coisa, em algo até nojento, né? E assim ele vai acostumando a sua militância a olhar para o adversário e ver uma coisa. Da mesma forma que antes de haver aquele grande massacre em Ruanda dos Hutus contra os Tutsis, os propagandistas do massacre começaram a dizer que os Tutsis eram como baratas e precisavam ser esmagados como baratas. Então, essa linguagem do Lula não deve ser menosprezada. Consciente ou não, é uma linguagem preparatória para um totalitarismo e um totalitarismo sanguinário. Aliás, todo totalitarismo é sanguinário, mais cedo ou mais tarde vira um banho de sangue, né? Mas, infelizmente, é preciso reconhecer que isso não é o monopólio, o privilégio do Lula. O Bolsonaro já tinha começado com esse discurso. Ele e o seu grupo chamavam os opositores de esquerdopatas, né? Porque na concepção de gente como Bolsonaro, como Lula, não há uma possibilidade intermediária. Você está com um grupo até a última vírgula ou você está totalmente contra. Então você tem que ser combatido como se fosse, no caso de um esquerdopata, no caso do outro, um fascista. E fascista tem que ser eliminado, extirpado, né? Essas manifestações a gente viu também em outros episódios, manifestações desse totalitarismo nascente, desse ovo de serpente a se chocar bem no meio das nossas praças públicas. Que foi no caso, por exemplo, da CPI do 8 de janeiro, ou foi numa convocação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, quando ele, num determinado momento do depoimento dele na Câmara dos Deputados, ele olhou para o deputado Kim Kataguiri e chamou para o deputado Kim Kataguiri as falas, dizendo: deputado Kim, eu quero que o senhor olhe nos olhos, meus olhos, porque eu vou lhe dizer olhando nos seus olhos. Eu não recebi nenhum aviso da ABIN sobre as manifestações do 8 de janeiro. Quem pede para o outro olhar nos olhos é porque duas coisas. Ou está querendo dizer a verdade e quer que os outros vejam claramente que ele está dizendo a verdade, ou ele está tentando intimidar. Pois bem, no dia seguinte, na mesma comissão mesmo, o deputado Kim Kataguiri mostrou os papéis provando que Flávio Dino tinha recebido um relatório da ABIN alertando do perigo das manifestações. Portanto, o Flávio Dino estava mentindo e estava com aquela postura querendo intimidar. Nós temos que ver também, ao longo da intimidação, dessa linguagem agressiva, existe também o que a gente chama de uma nova língua, que é uma mudança, mudança no sentido das palavras, dos conceitos. É como se diz, o bem vira o mal, o amor vira o ódio e assim por diante. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva
resgatou uma velha frase do general Geisel da ditadura militar, quando, para defender a Venezuela e a ditadura da Venezuela, melhor dizendo, ele disse que a democracia é relativa. Essa frase é do general Ernesto Geisel da ditadura militar e agora do nosso presidente, um grande democrata. Então, ao mesmo tempo que o Lula disse que a democracia é relativa, grupos ligados a ele aqui no Brasil assumem o papel ou a designação de frente democrática em defesa da democracia, etc, etc. Mas, a nível externo, o governo faz questão de se aliar a todas as horríveis ditaduras que existem, uma a uma, e se isolar das democracias. Outra coisa também, o Lula fala muito em valorização da mulher, principalmente para poder confrontar com seu adversário anterior, o Bolsonaro, que não era muito hábil nisso. Então o Lula é o grande defensor da mulher, dos direitos da mulher. Mas o Brasil abre seus portos e recebe navios de guerra do Irã, apesar dos pedidos de países que respeitam a mulher, para que ele não recebesse as democracias ocidentais capitalistas. Ele recebeu seus navios do Irã, um país onde uma mulher pode ser morta por não cobrir o cabelo direito. Isso depois do que aconteceu com Masha, com aquela moça do Irã. Isso é um absurdo, isso é imoralidade, está na cara a contradição aí. O governo Lula faz a defesa dos direitos humanos, aparece defendendo direitos humanos. Os direitos humanos é quase que um refrão, é uma antífona de um canto religioso na boca dos petistas, e no entanto eles fazem questão de se aliar com a Rússia, que está promovendo esse massacre na Ucrânia, e ele tenta cobertar a Rússia, que pisa os direitos humanos da forma mais brutal. Isso é reconhecido pelo mundo inteiro. A China, que também descumpre direitos humanos, né? Já que falávamos de mulheres, a tenista chinesa que denunciou ter sido estuprada por um membro do Partido Comunista e desapareceu. Cadê essa moça? O Lula, se tivesse um pingo de coerência com seu discurso, pediria que os chineses dessem conta do paradeiro dessa moça. Essa menina tem que aparecer. Ele inverte. Essa é justamente a estratégia da nova língua. Né? Inverteu o bom é o mal e o mal é o bom. Então os inimigos, os intolerantes, os caras que promovem, as nações que promovem a desunião, as guerras, são os Estados Unidos, a União Europeia, que estão apenas se defendendo da expansão imperialista da Rússia, reconhecida até por gente da esquerda, né? Ele compra aquela ideia do grande defensor da vida. O Lula aparece como grande defensor da vida. Desmentindo isso categoricamente, aparece aquele assessor da Dilma, o engenheiro Elias Chalub, o economista Elias Chalub, aparece num podcast defendendo a pena de morte para quem se opõe ao socialismo. Isso é coisa de gente maluca da cabeça, que está pensando em conspiração, em teoria de conspiração, em terra quadrada, os protocolos de Sião, aquelas coisas todas que os nazistas viviam cultivando na cabeça deles e das pessoas a quem eles queriam convencer das suas loucuras, queriam convencer para os seus crimes. E, infelizmente, nós não temos muita coisa em que nos agarrar, né? Porque o Congresso Nacional, o Legislativo, que poderia conter o Executivo, ele está se vendendo no varejo atacado. Eles já perderam completamente o pudor, já perderam completamente a compostura, assim, o receio de ofender a moral das pessoas, do país. Eles se colocam na mesa, quanto é que você pode me dar, e imediatamente mudam de lado, mudam de partido, começam a votar propostas do governo. A oposição vira situação, a situação se for benéfico vira oposição. Nada é feito por crença, nada é feito a partir de um projeto, né? Nós podemos dizer que o Congresso está completamente desmoralizado. Quem acreditar alguma coisa desse Congresso aí está se iludindo, infelizmente. Não é o caso de acabar com o Congresso, mas de renovar e de fortalecer um Congresso com gente que preste, com gente honesta, com gente que tenha princípios.
que tem algum projeto. Você tem uma grande maioria a grande maioria dos deputados, a gente percebe que são apenas rasteiros oportunistas. Do que sobra, a grande maioria que não é oportunista é ditatorial, tá louco para estabelecer no Brasil um regime, uma ditadura totalitária. E sobra ainda nesse grupo o resto do resto, que são aqueles que pensam em democracia. Por isso nós ainda podemos alimentar um pouco de esperança, mas precisamos estar muito atentos. Do outro lado, o judiciário. O que fazer com o judiciário? O judiciário, pô, nós vimos que os episódios se multiplicam. A censura prévia na Jovem Pan durante o período eleitoral. Né? A forma assodada e completamente parcial com que foi feita a cassação do Bolsonaro. O Bolsonaro tem crimes que merecem a cassação, mas não por esse que o TSE julgou. Ele estava com pressa de acabar com o Bolsonaro e com o bolsonarismo. Tá indo nessa direção, já que os bolsonaristas também estão doidos para fazer aliança mais cedo ou mais tarde vão fazer aliança com o Lula. Na hora que a coisa apertar, eles fazem aliança. Não há muito que esperar por aí. Aí as coisas atropelam, se multiplicam. Gilmar Mendes, um juiz do Supremo Tribunal Federal, aparece no podcast do grupo Prerrogativas, que é um grupo claramente vinculado ao PT, para reforçar, para garantir as coisas do Prerrogativas. Por que não aparece? Por que não aparece? Isso eu perguntaria. Por que os ministros do Supremo Tribunal não aparecem em podcasts de pessoas ligadas mais ao movimento de direita? Ou, principalmente quando a situação é mais controversa, ou para fazer declarações mais fortes, para nos dar um mínimo de certeza de que, ou de esperança de que o Supremo Tribunal Federal não é partidário. A simpatia do Lewandowski pelo PT é notória, e ele agora está trabalhando, ou vai trabalhar para a JBS do Batista Sobrinho, que era amigão do Lula. Vai para lá o Lewandowski, o nosso ministro do Supremo, agora que se aposentou. O Roberto Barroso, no encontro da UNE, falando claramente que derrotamos o bolsonarismo, assumindo claramente um lado partidário, assumindo claramente um partido. Foi isso que aconteceu. Não foi uma declaração infeliz, foi um ato falho. Ele falou aquilo que ele acredita realmente. O Moraes e o senhor Alexandre de Moraes, que dizer dele? Eu vivi sob a ditadura, vivi toda a minha vida sob a ditadura militar. Eu nunca vi, nunca assisti um julgamento em massa, nem sabia dessa história de julgamento em massa no Brasil. Talvez lá no Levante de 1935, alguma coisa assim. Não tem na história assim um julgamento que levou dezenas, centenas de pessoas. Eu estou vivendo isso agora. Tivemos que entrar na ditadura, tivemos que superar uma ditadura, entrar na democracia, para afinal vermos acontecer no Brasil um julgamento massivo de várias pessoas. Como acontecia na Albânia, com o Mehmet Cherru, por exemplo. Não foi só o Mehmet Cherru que foi liquidado pela perseguição do Enver Hoxha. Toda a família do Mehmet Cherru sofreu. O irmão do Cherru suicidou-se. Um filho do Cherru suicidou-se na cadeia. A esposa do Cherru morreu na cadeia. Então toda a família é atingida. Não basta pegar apenas o cara. E é isso que está se fazendo com esse julgamento do pessoal que invadiu. Está se pegando todo mundo, não pode deixar escapar nenhum. Os militares ao menos pegavam os líderes e puniam os líderes para tentar encerrar o movimento. Na democracia não, na democracia no juizado do senhor Alexandre de Moraes, né, todo mundo vai. Todo mundo. Se bobear, até o cachorro vai ter que responder. Ou o bicho de estimação vai ter que responder pelos crimes. Eu percebo que nós estamos sendo preparados aos poucos para um projeto totalitário que está chegando. Se não é consciente, isso está acontecendo inconscientemente, a qualquer momento pode aparecer um aventureiro e aí a gente vai entrar para valer numa experiência totalitária. E aí nós vamos ver o que é bom para tosse e não precisaríamos ter passado por isso. Bastava ter aprendido na história o exemplo dos outros povos. Com relação ao STF, nós temos duas situações. Aqueles juízes
que se manifestam partidariamente, sem o menor pudor, e aqueles que estão calados. Eu fecharia essa reflexão colocando mais uma questão. Eu vejo assim, nada no presidente Luiz Inácio Lula da Silva é autêntico. Porque vejam só, ele se apresenta como grande defensor do meio ambiente. O meio ambiente é constituído pelo ambiente natural, que são as árvores, as florestas, etc. Inclusive a paisagem humana, mas também os animais selvagens, que precisam ser preservados. Os animais selvagens são importantes para a preservação da natureza, do meio ambiente, que o Lula diz defender tanto, mas, no entanto, o Lula coloca os animais selvagens em comparação com seus piores inimigos e diz: precisam ser extirpados. Não, presidente, nem os seus inimigos ou seus adversários políticos precisam ser extirpados. Não existe pena de morte no Brasil e, se Deus quiser, o senhor nunca conseguirá implantar essa sua vontade. Nem os animais da floresta devem ser extirpados. A extinção de uma espécie causa problemas terríveis para a natureza, para a cadeia alimentar, para etc., para os nichos ecológicos, etc., para a preservação da natureza. Preservemos todas as criaturas, principalmente as humanas, que o senhor parece está perdendo de vista, está se esquecendo disso. Outra coisa a mais, eu diria ao presidente Lula: diga adeus ao seu prêmio Nobel, presidente Lula, porque o mundo está cada vez mais consciente de que o senhor não passa de um político velho, decadente, confuso, sequioso, de poder e de milhões, venerado por um povo sedento por grilhões. Muito obrigado.